Produções. Departamento de Criação. Departamento de Promoções e Eventos. Departamento de Cursos e Formações. E um novo parque de transmissão multimídia com mixagem de canais 5G. É mais que rádio. É um novo conceito de comunicação. Rádio Comunidade. Pelo segundo ano consecutivo, a mais ouvida no horário comercial em todo o Brasil. Rádio Comunidade. Pode comemorar, pode acessar radiocomunidade.com.br, a sua rádio. Pensou em entregas para toda São Paulo interior? Pensou Augusto Express. Sempre rápido, seguro e pontual. Trabalhamos com entregas rápidas, retirada de documentos, bancos, cartórios, transporte de valores e a divisão de saúde que transporta materiais biológicos e sensíveis com preços imbatíveis. Também temos planos mensais especiais para empresas de todos os tamanhos. Faça seu teste. Ligue agora para nossa central de relacionamento 5845-1302 ou pelo WhatsApp 947 32 86 65. augustoexpress.com.br. Pensou em carne? Pensou Rede Boi. A melhor carne do Brasil com preço justo e promoções incríveis. Na Rede Boi, você pode confiar, porque ela segue os mais rigorosos processos para garantir a qualidade desde o campo até a sua casa. Tudo monitorado e certificado. É carne de qualidade. É Rede Boi. Confira as nossas promoções no Instagram, @frigorífico Rede Boi, ou faça uma visita na nossa loja e comprove o melhor atendimento. Avenida Dom Rodrigo Sanches, 54, Jardim Amália. Quer ficar mais bonito ou bonita? Quer andar na moda? Quer se destacar com uma arte no corpo? Então venha pra Tatu Domain. Aqui na Tatu Domain, usamos as melhores tintas, das melhores marcas, nacionais e importadas. Todas certificadas e com selo de aprovação. Fazemos tatuagens coloridas, tatuagens sombreadas, tatuagens realistas e com efeitos especiais. Faça um orçamento sem compromisso e seja atendido pela Marisa Reis, profissional e qualificada e reconhecida no mercado da tatuagem. Siga nosso Instagram, Tatu Domain, ou chame no WhatsApp 96070-6267. Venha pra Tatu Domain. No ar, alô comunidade, a voz do povo no seu rádio. Música, informação, cultura, reportagens, convidados especiais e muito mais num só programa. Aumente o volume, o Alô Comunidade está no ar. Boa noite, salve, salve quebrada. Hoje aqui, sou Fernando Moura, aqui nos estúdios da Rádio Comunidade. Hoje estou recebendo aqui a Rosângela Santos, ex-vereadora do Embu das Artes, essa cidade querida, nossa vizinha aqui, maravilhosa. Tá aqui, olha, toda produzida. Obrigado, viu, por ter vindo assim toda produzida. Olha, o pessoal da Rádio Comunidade agradece, viu? Vem abrilhantar aí. Rosângela, seja bem-vinda mais uma vez. Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? E falasse um pouquinho de você, por favor. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui na Rádio Comunidade. Falei que ia participar, porque, assim, tudo que envolve a comunidade a gente precisa fortalecer, valorizar. E vocês têm um trabalho incrível aqui com a associação, né? Então, dá uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Rosângela Santos, venho do movimento social. Sou mãe de 3 filhos, tenho uma enteada, casada, e o trabalho social é o que me move, né? É o que faz com que eu me apaixone cada dia mais. E foi fazendo esse trabalho nas comunidades, com crianças, com juventude, movimento de moradia, que puxou para esse lado político, né? Essa coisa de realmente mudar a vida das pessoas através da política. E aí, depois de tantas ações, a própria comunidade falou: Rosângela, você precisa ser vereadora e representar Embu das Artes. E aí, quando decidi ser candidata, fui a mais votada de Embu. E depois fiz um mandato de oposição, candidata a prefeita, e agora estou aqui na luta para defender Embu, nossa região. Se Deus quiser, fazer uma política, né, séria, construindo com pessoas que queiram a mudança, né? Rosângela, você foi vereadora mais votada em 2016, é isso? Isso. E agora em 2022 você foi candidata também? Fui a deputada federal. Deputada federal. E como é que foi essa experiência para você?
porque antes você era só vereadora, só na sua cidade. Para federal é o estado todo, né? Como que foi essa experiência para você nova, né? Diferente também, né? Sim, quando saímos da campanha de prefeita, nós ficamos em segundo lugar com mais de 27 mil votos. E o resultado foi realmente incrível, com pouco recurso, no período de pandemia, que foi um processo difícil. E ficamos foi a mulher mais votada do estado de São Paulo do PT, né? Então, quando eu encontrei o Lula, ele falou, você precisa ser candidata a deputada federal, para poder ajudar o nosso Brasil, defender a democracia, recuperar realmente a dignidade. E eu aceitei o desafio. Eu falei, Lula, mas quero um compromisso seu com o Embu das Artes e região. E aí ele falou, estamos juntos. Aí eu fui para a campanha, levando, né, o nosso projeto principal, que era eleger o Lula, eleger o Haddad, e eleger uma deputada federal realmente com compromisso. E fizemos uma estratégia de fazer uma campanha mais na macro-região, e foi muito bem aceito, um acolhimento lindo. É difícil, né, fazer o enfrentamento com candidatos com muito recurso, mas conseguimos apresentar muitas propostas que a população se identificou, principalmente aquela região Embu, Tabuão, Itapecerica, né, toda essa região. Eu fui muito acolhida assim, com muitos abraços, né? Então foi uma campanha para mim diferente, difícil, porque você disputar com candidatos, além de ter mandato, mas candidatos artistas, né, de televisão, nossa. Depois você vê um monte de candidato teve voto em Embu, e a gente tem só em Embu das Artes quase 25 mil votos, e no total mais de 37 mil votos, foi uma vitória. Sim. Eu não a conhecia, né? E sempre, né, quando eu fui candidato em 2020, as pessoas falaram assim, Fernando, você precisa conhecer a Rosângela. E ela tem uma veia social, assim como você, eu vejo vocês muito semelhantes. Então, eu queria que muita gente falou isso pra mim, não foi uma, não foi duas, né? Porque a gente tá próximo, né? Eu tô aqui em São Paulo, mas é divisa com o Embu, né? No Parque Fernando é divisa com o Embu. E eu ouvi muito isso de você, e eu fiquei muito feliz quando veio esse feedback das pessoas de você, né? De ter uma mulher na política, porque é um espaço que, infelizmente, é ocupado por homens, né? A grande maioria são homens, e ter uma mulher na política, e além de ser homens, são homens brancos, né? Porque, então, ter uma mulher na política representando, né, uma cidade, eu acho muito importante, e que as pessoas tenham essa visão de você. Falando de mulher na política, quando você entrou na política, você sentiu essa resistência? Como que foi para você essa questão da ingressão, né, na política? Como você falou, que foi o social que te levou para a política, né? E é o que eu costumo dizer para mim, né? Que foi o social que me levou à política e não ao contrário, né? Então, para você também foi assim. Mas como que você foi o seu ingresso na política e como que você sentiu essa questão dos outros, né? Dos outros candidatos, dos outros políticos na cidade, principalmente? Quando você foi vereadora, só tinha você como mulher? Duas mulheres. Duas mulheres. Duas mulheres, Então, assim, só a questão do social, também escutei falar bastante de você, justamente por a gente se identificar e fazer com amor mesmo, né? E, infelizmente, tem pessoas que utilizam o trabalho social para se promover e virar candidato. Sim. Muito diferente do que a gente faz, né? O trabalho social, você vai para a comunidade, que você ajuda, que você coloca um projeto debaixo do braço, coloca em prática. E aí você vê a alegria das pessoas quando você desenvolve esse trabalho. E aí, quando essas pessoas falam, não, você tem muito o que ampliar de ações, você precisa nos representar, isso é muito bonito. E tem gente que acaba não fazendo na prática, mas aconteceu na prática, porque eu fui a mais votada da cidade. Né? Então, as pessoas que me incentivaram foram as pessoas que estiveram junto. Então, foi uma campanha bonita, assim, de apoio. Mas, infelizmente, ainda tem esse preconceito muito grande com as mulheres, né? Que o discurso é acolhimento, mas na hora da prática as mulheres só servem para cota. Não, deixa lá, vai ter 300 votos. Sim. Eu escutava muito assim, a Rosângela está com a campanha bonita, mas o máximo de voto que vai ter é 300 votos. Olha só. Né? Então, quando eu fui a mais votada, que apareceu, mas quem é essa menina? E depois foram descobrir o trabalho social do movimento de moradia. Inclusive, eu moro num projeto, que foi o primeiro projeto de baixa renda na Grande São Paulo, feito pelo Crédito Solidário, que depois virou Minha Casa Minha Vida, né? As ações com cursinho para vestibular, que a gente colocou mais de 600 jovens em universidades públicas,
né? Então, depois eles foram pesquisando e viram mesmo que tem um trabalho por trás do nome Rosângela Santos, né? Mas estar na política tem que ter muita coragem, e quando eu não desisto, vou para cima, né? Meto o pé na porta, que eu acho que é esse a frase correta. Frase correta, né? É encorajar outras mulheres. Porque uma mulher, quando está ocupando qualquer cargo, ocupando qualquer setor, ela representa outras mulheres, né? Então, quando a gente defende da mulher ocupar os cargos como vereadora, como prefeita, como deputadas estaduais, federais, é justamente levando o nosso olhar, levando o que nos representa, né? Somos a maioria do eleitorado, mas na hora de representar são os homens que levam as pautas, né? Então, isso, né, tem um machismo, muitas vezes aconteceu eu estar falando na sessão e os pares ignorar, ou virar para o lado, ou fazer outra, mas não prestar atenção, né? Ou quando eu tinha que me impor, falar um pouco mais alto, é porque é louca, é porque, né, tá estressada, tá de TPM. Então, a mulher sempre é julgada quando é para ela se impor, ela é sempre vista de uma forma muito ruim, né? Mas a gente precisa se impor. Olha, você falou uma coisa que outra mulher falou para mim, a gente estava numa reunião do Movimento Negro, e ela falou, igualzinho você falou, que até na hora que uma mulher vai falar, o homem interrompe. É isso. Né? E não deixa ela nem concluir o raciocínio. E vendo você falar, essa mulher era uma candidata lá em Sorocaba. E ela falou justamente o que você falou. Essa questão de quando você se impõe é porque você é uma mulher louca. Eu acho que, na verdade, a nossa sociedade é machista, viu? Não é só o homem, não, viu, o Rosângela? O que eu percebo que até as próprias mulheres, de ter uma mulher que é à frente do seu tempo, como você que é aguerrida, que vai para cima, aí já acha, mas já acha que você é uma mulher totalmente fora do padrão, né? Parece que tem um padrão assim que a mulher tem que seguir, né? Aquela recatada do lar, e não é, né? A mulher pode ocupar todos os espaços, pode estar onde que ela quiser, né? Mas eu vejo muito isso, né? Principalmente esse discurso das mulheres, principalmente no âmbito político, né? Então é muito, ter você é uma inspiração para muitas, né? Eu tenho certeza que não só em Imbu, mas como hoje você é uma inspiração, né, para outras mulheres, para outras pessoas que estão vindo, né? Então isso é muito importante. Eu recebi muitas mensagens depois da campanha de prefeita e pedindo para eu não desistir, justamente por isso, né? Muitas mulheres. E aí eu vi o quanto eu estava representando mesmo, né? Então esse machismo que ainda existe tanto dos homens e das mulheres, a gente precisa quebrar. E aí participando, mostrando a importância de ter mulheres ali lutando pela saúde, porque as mulheres, elas estão nos setores, na luta sempre, né? Na luta por melhor educação, saúde, a mulher que vai buscar vagas em creche, que vai buscar consulta para o filho, que vai, com o filho está doente, que vai estar lá, que está no PS, né? Então a mulher, ela está no dia a dia dessa rotina de luta. Então, ela tem esse olhar, entende a necessidade, então precisa representar. Então, eu acredito que a gente está conseguindo transmitir isso, porque depois da eleição, a gente teve um acompanhamento muito grande de mulheres de Imbu, de região, falando, você me representa. Isso é legal. Eu vou no mercado, encontro algumas pessoas, algumas mulheres e falo, olha, você me representa, você está na luta, continue firme, porque elas sabem o quanto que é difícil ser mãe, cuidar dos filhos, ser profissional e estar na política, participando de reunião, participando de eventos, participando de articulações para conseguir colocar o projeto para andar. E não é realmente, se a mulher não tiver o apoio, estrutura, acaba desanimando. Verdade. Ó, a Zil Guedes, um beijo, Zil, tá mandando aqui, ó, por mais mulheres na política. Ó, tem outro recadinho aqui, ó, do David Drummond, minha prefeita, ó. Tá falando aqui, já tá profetizando. Beijo, obrigada. Ó, eu costumo dizer assim, eu acho que tinha que ser paritário, assim, sabe? Tinha que ter muitas mulheres. Porque as mulheres, se for, assim, eu falo muito isso, né? Eu acho tão bonito mulher guerreira, mulher forte, porque minha mãe, assim, é a pessoa que eu vejo como uma mulher, assim, guerreira, forte. E eu admiro muito isso. Então, eu acho que tinha que ter mais mulheres cuidando da gente, sabe? Sim. Eu acho que ela tem... Porque a função é essa, cuidar. Como você falou, como que você vai... O homem vai pegar e vai fazer...
vai colocar em pauta uma pauta que é uma bandeira que é das mulheres. É muito difícil, né? E quando tem as mulheres, não, ela sabe das dores, né? É a mesma coisa da gente que está aqui na quebrada, que está na comunidade. A gente sabe das dores da comunidade. Diferente de um político lá do centro, do Itaim, ele não conhece nossa realidade, né? Então, eu acho que para as mulheres também tem que ser assim. Deixa eu ver aqui se tem... o Maicon tá entrando aqui. O Maicon foi um parceiro aí, ele que me ajudou a ir para Brasília na posse dos deputados. Maicon. Um beijo, Maicon. Eu queria... Você falou do social, né? Hoje você representa... Qual é a entidade lá, a instituição lá? Eu fundei a Associação Comitiva Esperança, fui madrinha do projeto dos Morais, fui madrinha também do projeto de futebol no Valo Verde. Mas os projetos, principalmente pós-pandemia, a gente teve muita dificuldade, né? Você também participa do trabalho social e parcerias é muito difícil, né? Então, a gente hoje está com a associação fazendo ações em outra entidade, que é ali no Vazano, mas a gente está bem confiante que vai voltar esse ano para poder fazer realmente o atendimento à comunidade. Mas a gente continua fazendo as ações efetivas, né? Quando tem alguma situação como foi das enchentes, a gente vai para a comunidade. Foi quando eu fui lá visitar vocês, né? Que eu fui lá levar as doações que a gente recebeu. A gente se junta para poder ajudar, arrecadação de alimentos, né? Mas a Associação Comitiva Esperança, quando eu fundei em 2015, foi no intuito de resgatar a família, ter um espaço tipo que a pessoa se sinta em casa, acolhida, que tenha momentos bons, que faça bem para a vida dela. Então, nessa associação, a gente tinha um cursinho, como eu falei, cursinho para vestibular. Quando eu encontro um jovem que se formou através fez o cursinho e depois conseguiu se formar na universidade e agradece a oportunidade de ter feito o cursinho, é gratificante. Quando eu encontro uma mãezinha que levava a filha no balé, que a filha ama e continua fazendo dança, assim, também é muito gratificante. E aí quando você encontra as mulheres, que a gente faz os encontros de mulheres, bate-papo, autoestima, e ela fala, minha autoestima mudou, comecei a trabalhar, comecei a ver a vida de outra forma, porque eu estava desanimada, aí é gratificante também, né? Então a associação que teve o objetivo de atingir diretamente a vida da pessoa, a gente conseguiu, né? Isso é muito... Então, a questão social... Eu acho que o terceiro setor, né, que a gente fala, né, Rosângela, é o que mais está perto da comunidade, né? Porque o Estado, para ele chegar, né, o braço dele chegar aqui, acho que fica mais difícil. Então, o terceiro setor, as ONGs, as associações, elas conseguem abraçar, né? E esse é o papel, né, da gente atuar onde que o Estado não atua, né? Infelizmente, a gente queria que não precisasse, né? Que o Estado fizesse as políticas públicas justamente para os mais vulneráveis. E pelo que a gente vê, que não é. E nos últimos 4 anos, acho que ficou muito bem... ficou bem aparente isso, né? E o poder público poderia ajudar um pouco mais, buscando parcerias com as entidades, fazendo curso de qualificação, porque as associações, elas ficam descentralizadas nos bairros, e se tem atividades, principalmente para a juventude, para as crianças, ela não precisa se locomover, ela fica ali no seu bairro e ela consegue fazer os cursos, fazer as ações, né, sair da escola e ter um lugar para poder participar, fazer a parceria do segundo tempo, assim, né? Então dá para fazer muitas ações que tem recurso para isso. O problema é que não quer fazer investimento na área social. Que eu já escutei muitos políticos falando, social não dá voto. Só que o social você faz para ajudar, para acolher, para realmente fazer com que a pessoa se sinta bem, que ela pense através daquela ação em um futuro, busque um futuro melhor, e não pensando na política e no voto, né? Os políticos têm a maneira de pensar nas obras, né? É a obra que fica lá para ele ter o nome na plaquinha, né? Aí a gente fala muito do elefante branco. Aí às vezes está lá, eu vi muito a questão acho que é o setor de cultura aqui de Embu das Artes, porque é uma cidade turística, né? E falou que a questão da cultura, não sei se na sua gestão a cultura era bem assessorada, mas
ultimamente eu estou ouvindo falar que tem um espaço da cultura, mas não é utilizado, que poderia ser utilizado, né? Não sei se você está ciente desse caso. Sim, infelizmente depois da gestão do Ney, assim, a cultura está de uma forma muito desvalorizada, os artistas, e são deixados de lado, né? Inclusive, quando ele faz festas que tem recursos, que joga recursos em festas, ele atende artistas de fora, mas não contempla os artistas que são da cidade, né? Então, a cultura ela está totalmente desvalorizada, como você disse, né? A terra das artes, a terra que você tem que valorizar os expositores, a terra que você tem que ter investimento, de fato, para mostrar, tanto para o turista como para quem mora em Imbu. Tem gente que mora em Imbu que não conhece a história, que não conhece os artistas, né? Então, eles conseguem apoio, às vezes, do Estado, do governo federal, mas da sua cidade não consegue. Eles são valorizados em exposições fora, mas dentro da sua cidade não é valorizado. Então, a gente tem, né, por isso que eu falo, vem gente muita gente de fora, né, para conhecer a cidade de Imbu, né, e fica só localizado ali, né, onde que tem a feira de artesanato, né, mas tem muitas outras coisas, né, tem vários projetos, né, dentro do Imbu, tem o Café com Pagode, que é no Imbu, tem o Samba de Quem, que é no Imbu, começou lá, tem o Quintal do Samba, que começou no Imbu, né? E fora os outros, né, que eu não me recordo tantos assim, mas tem muitos projetos que tá indo migrar para fora de Imbu porque não tem um apoio assim da cultura. Bem, né? para você ter ideia, assim, o Centro Cultural, que foi feito justamente para atender a periferia ali em Santo Eduardo, conseguir ter teatro, roda de samba, curso de violão, né, atender os artistas da periferia e também os artistas históricos, acaba não tendo nada. Eu ainda estava como vereadora, tinha um grupo de alunos que foram no meu gabinete para poder ter aula de samba rock, que eles falaram, a gente não pode perder o professor de samba rock. Aí eu consegui ajudar a manter o professor de samba rock, mas a prefeitura não dava através do mandato, mas a prefeitura não ajudava a manter essa atividade no centro cultural. Então prefere que fique fechado, mas não acaba deixando de atender a comunidade. Mas hoje, como é que ele está o centro? Acho que é o centro cultural que falaram para mim mesmo. Isso, tá, assim, não tem as atividades, né? Eu tinha, antigamente, esse samba rock, tinha violão, tinha dança hip hop, né? Tinha teatro, tinha o grupo do samba que também fazia algumas atividades lá e e agora não está tendo nada mesmo. Aqui, o Wagner do Lemes 1. A nossa terceira idade não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto. Para você ver, igual Itapecerica, na gestão passada, tinha muitas modalidades lá, né? E uma coisa que eu falo que lá tinha, o Miro estava aqui. Faz umas 2 semanas ele estava aqui no programa. A gente falou sobre isso, né? Ele levou o Jóri para lá. Ele tinha um programa da melhor idade. Então, isso ajudava muito, né? Porque hoje as pessoas, a expectativa de vida está muito maior, né? Do que há tempos atrás, né? E o pessoal mais idosos estão praticando muitas atividades, né? E não tem, né? Então, o prefeito em Imbu, ele acha que fazer uma festinha, falar e tirar foto com a terceira idade, com a melhor idade, isso é promover política pública para a melhor idade, não é. Né? Você cuidar da melhor idade, além de ter locais que acolham para ter atividade física, você ter remédio no posto para eles, conseguir ter consulta nos postos, conseguir que eles sejam atendidos quando estão doentes no PS, ter médico para poder atender, e não tem nada disso. Então é muito fácil fazer só uma festinha, colocar transporte, levá-los e dizer que está atendendo a melhor idade. Entendi. Eu queria perguntar para você assim, no seu tempo que você foi vereadora, na sua gestão como vereadora, no seu mandato, como que você viu a questão como que você vê hoje que foi o seu mandato naquela época? Como que estava a cidade naquela época? Então, desde o primeiro dia que eu assumi, 1º de janeiro de 2017, que eu me coloquei como oposição, né? E justamente porque o projeto que foi eleito não me representava. É um projeto que é do Oba-Oba, que usou principalmente a área da saúde para se promover.
E no mandato foi isso, oposição construtiva, batendo de frente contra projetos que prejudicavam a população, como foi a taxa do lixo quando eles implantaram, o aumento do IPTU absurdo. Eu lembro que foi um momento histórico, porque quando chegou o carnê da taxa de lixo, eles implantaram de um mês para o outro. E a população, quando recebeu o carnê, falou, não, vamos se juntar, vamos para a Câmara. E a Câmara ficou lotada, assim, muita gente. E eu, naquele momento, me posicionei já contra. E fui para, né, ocupamos a rua, fizemos discursos de apoio à população contra a taxa, conseguimos derrubar e mostrar uma força da população, né? Então, isso também aconteceu com a taxa de lixo. Então, foi uma oposição construtiva. A gente entrou com várias ações no Ministério Público contra o descaso da saúde, que já começa desde o primeiro mandato. Então, não teve, desde o início do mandato do prefeito Ney Santos, teve um momento de paz para a população. Não teve nenhum. Por isso que, desde o primeiro momento, me coloquei como oposição. Falei, eu vou ser oposição construtiva. E os projetos bons foram aprovados, né? Agora, o que prejudicava a população, de forma nenhuma, não tinha acordo, sempre fui contra e sempre fui em defesa daqueles que me elegeram para poder representar. Esse é o papel, né? Sim. Ó, o DJ Curtis está dizendo aqui, ó, abraço para Rosângela, que vem demonstrando a cada dia seu valor e mostrando preparo para assumir a chefia do executivo. A Nani Valente, a Nani é uma locutora aqui do Show da Manhã, infelizmente ela está afastada esses dias. Um beijo, Nani, tá com saudade, tá dizendo aqui. Ó, políticas públicas, Wagner lembra de novo, políticas públicas precisa ser escrita e acompanhada. Sim, não é só promessa de campanha, não, tem que implantar, né? É muito fácil apresentar um monte de proposta, assume e depois não coloca em prática. E a população está cansada disso, né? Principalmente a saúde, que o prefeito usou para poder se promover no período eleitoral e disse que melhoraria, já trocou 4 empresas, falando que vai melhorar, os funcionários sem receber, não tem medicamento nos postos e a população sofre. Você viu o vídeo, assim, a mãe gritando, sofrendo porque o filho está precisando de atendimento e não tinha médico para poder atender, né? Isso é revoltante, né? Então, como é que consegue ficar tranquilo, cantando numa festa, gastando mais de 2 milhões e a saúde vivendo esse caos, né? Então, não tem como não falar, não se dignar, não se posicionar e fazer as representações necessárias nos órgãos competentes, né? Falando assim do carnaval, né, que foi justamente no carnaval que isso aconteceu, né, como você está falando, muitas pessoas criticaram, né, essa questão de ter essa festa, né, e há uma semana atrás, primeiro, acho que um tempo atrás teve a questão do transporte, né, que o subsídio, né, porque estava querendo se implantar, não sei se foi implantado, a questão da gratuidade do transporte. Ou está em estudo, né? Eles estão colocando a implantação, que é um projeto também que o PT defende, é um projeto que está vindo, né, defendido pelo governo federal, o Lula, né, o PT, e ele, usando de uma forma eleitoreira, né, para poder jogar o pupilo dele para ser candidato, só que aí faz de uma forma muito atropelada, sem estudo, sem planejamento, e não dá para brincar com a vida das pessoas dessa forma, né? Eles fizeram um teste de fim de semana gratuito, a população falou muito mal porque não tem planejamento. Então, para você implantar, é importante implantar o projeto, é um projeto que a gente defende, mas precisa, né, ter realmente responsabilidade. E até agora só foi falácia, né? Não teve avanço nenhum. E vamos cobrar, porque se está falando que ia implantar, nós vamos cobrar para implantar. Então, porque aí eu fiquei sabendo que não teve o repasse do subsídio para as empresas, né? Aí já teve a cobrança. Aí logo em seguida teve a questão da saúde. Aí teve a troca de secretário também, né? Porque eu acho que o já tinha sido secretário, se eu não me engano. Não, acho que ele... Coordenador. E voltou para ser secretário. E aí, justamente na época do carnaval, né? Aí aconteceu essa questão da festa, né? Em si. Não, ele foi, atual secretário foi coordenador do hospital de campanha, onde tem a denúncia de desvio de mais de 50 milhões, né, do recurso do combate ao Covid. Olha que, né, que loucura que o prefeito, né, sabendo o que está acontecendo, né,
e colocar uma pessoa que vem com tanta, né, com esse legado de denúncias, né? E aí ele faz uma festa gastando mais de 2 milhões, ao invés de pagar os funcionários da saúde, ao invés de pagar o subsídio, porque o transporte parou justamente por isso, porque não pagou o subsídio para a empresa não tem dinheiro, não paga os funcionários, né? A mesma situação na saúde. Trocou a empresa 4 vezes, aí fala, vamos trocar a empresa, vai melhorar. Troca a empresa, não paga os direitos dos funcionários, porque eles fazem aquela ameaça, né? Se você entrar com processo, não vai ter emprego novamente. Então a pessoa fala, não, vê o dia que você vai pagar, a gente espera. Mas aí não paga, e eles são transferidos para a nova empresa e ficam novamente sem receber. Então, já 4 empresas e eles receberam sem férias, sem décimo, e agora com salário em atraso, vale transporte em atraso, BR em atraso. E como é que trabalha dessa forma? Então, aí 4 empresas, né, foram trocadas. Aí a pergunta que fica é, qual é o problema, né? Para você trocar 4 empresas, tem alguma coisa não tá encaixando aí, né? É má gestão, não sabe administrar os recursos públicos, acha que é a casa dele, que é o quintal da casa dele, pode fazer o que quiser. E não é, né? Recurso público é sagrado, é o dinheiro do povo, vida do povo, é dignidade. Não dá para fazer de qualquer forma, sem planejamento, sem organizar, sem atender realmente os direitos, né? Quando você não paga os funcionários, você está tirando o direito deles. Eles trabalharam, eles precisam receber. E aí reflete no atendimento à população. Porque não tem médico, o médico não vai trabalhar. Aí tem eles, né, tentaram fazer uma greve, mas aí eles não estavam conseguindo ir, porque não tinha nem dinheiro para o transporte. Muitos funcionários ficaram sem dinheiro para pagar o aluguel. Teve uma denúncia que eu recebi que um funcionário estava sendo despejado, por exemplo. Olha a situação. Nossa. Então, você fica 2 meses sem receber suas contas, água, luz, aluguel, comida, como é que você faz? E aí o prefeito está lá na festa, bebendo e brincando. Gente, é uma loucura. É revoltante, né? O Azil está perguntando aqui, a cidade de Embu das Artes tem acolhimento ou algum programa para mulheres que sofrem violência doméstica? Infelizmente, não. Tem um centro de referência da mulher, mas é ainda muito pequeno o atendimento. Encaminha, passa no psicólogo, mas você não faz o direcionamento mesmo. Como está a situação da mulher em sua casa, família, se ela tem algum lugar para ir. Porque ela vai lá, faz a denúncia na delegacia, tem um acompanhamento, mas volta para onde? Com os filhos. Vai morar de favor? Não, teria que ter realmente um local para acolher, encaminhar também para o trabalho se não estiver trabalhando. Então, a política pública contra a violência de mulher não é só ir lá e fazer a denúncia. Uma das coisas que a gente está pleiteando para cá, para a região, é uma DDM para cá, né? Uma Delegacia de Defesa da Mulher, porque infelizmente aqui o mais próximo eu acho que só no... acho que a 10ª é a 101 que eu acho que tem. E a gente precisa fazer uma luta em conjunto para que seja 24 horas, né? Esse fim de semana, porque os piores momentos acontecem à noite e fim de semana. Infelizmente, uma vez era a Justiceiras, né? O projeto da Justiceira, a gente estava ia ter uma reunião, e aí ela falou assim, na segunda eu não consigo, porque a segunda é o pior dia para mim. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque junta o pessoal de sábado e domingo que sofreu, que é os piores dias mesmo, sábado e domingo, que é o final de semana. E aí ela falou justamente isso que você falou. Tá bom? Acho que nossa produção tem que estar falando pra gente falar mais alto, porque a gente tá falando muito baixo. É que eu falo baixo, né? E a Rosângela também fala baixo, viu? Nós somos serenos, viu, Aguinaldo? Então a gente falou da conjuntura política, né? Do quando você era, e no seu mandato, né? E a atual conjuntura. E o que você vê pro futuro, assim, Rosângela, na questão do Embu das Artes? Como que está essa questão das articulações, das coligações, das conversas? Como que está esse andamento? Nós temos que seguir o exemplo do Lula, né? Precisamos ter unidade, precisamos conversar. Não dá para ter mais essa máfia. Para mim é uma máfia que está instalada em Embu das Artes, um grupo seleto de pessoas que não pensam no bem comum, pensam em se beneficiar. Cada dia,
O que a gente vê são indícios e denúncias de corrupção na saúde, na educação. Agora, Embu das Artes é a cidade da Grande São Paulo que mais desmata. E você vê prédios subindo e quando você vê a referência tem ligação com pessoas do governo. Então, precisamos tirar essa máfia de Embu. Para isso acontecer, tem que ter unidade, articulação com quem é a oposição, mas oposição que defenda realmente a população, que se posicione, que não se esconda e que seja uma voz, né? Então, estamos conversando com todas as pessoas que estão com esse mesmo interesse. Estamos buscando unidade. Eu já coloquei meu nome à disposição para ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores, sou filiada desde 2007. Estive em todos os momentos bons e ruins do Partido dos Trabalhadores. Né? Hoje, com uma histórico para nós ter o Lula eleito presidente depois de tudo que aconteceu, depois de uma perseguição muito forte. Né? Acompanhei o discurso dele quando ele saiu, quando ele foi solto, que ele falou, não vou guardar mágoa, porque o meu intuito é defender o povo brasileiro. Né? Então a gente precisa buscar isso para Embu também. A esperança de uma união que defenda Embu das Artes. E que olhe tudo o que vem acontecendo e a gente realmente não deixe que essas pessoas fiquem mais na nossa cidade. Porque é muito triste ver as famílias perdendo o que tem, enchentes, e aí o governo aparece lá só para poder tirar foto e levar um colchão, uma cesta, mas não tem recurso para poder trabalhar com a prevenção, não tem um projeto de moradia efetivo, e quando tem é do movimento de moradia, e eles tiram uma parte para poder se promover, mas não atende também essa parcela que mora na área de risco, e ver as mães sofrendo do jeito que estão. Eu sou mãe de 3 filhos. Você vê uma mãe com o filho sentindo dor, sofrendo, e não tem um médico para atender, e você tem que pegar seu filho ali com dor, sem dinheiro de condução, para procurar um outro local para poder ser atendido. Ou acontecer uma fatalidade como foi com a Carla, que o filho dela morreu, porque ela foi lá 3 vezes na UPA, e o médico, né, os médicos não falavam, é gases, volta para casa, e o menino faleceu com a apêndice estourada, né? Isso quando levou para o hospital em Itapecerica. Então é muito triste. Quantas mães que vão acontecer isso com quantas mães para o prefeito acordar? Não vai acordar, porque não tem interesse coletivo, é interesse individual. Por isso que a oposição precisa realmente dialogar com as forças para a gente poder pegar Embu das Artes de volta e trazer esperança para o povo. Então, você falou das áreas de risco, né? A gente está na divisa aqui. E o que divide Embu e São Paulo é um córrego, né? Dia 8 de janeiro fez 2 anos que a chuva levou a ponte que ligava. E as pessoas passavam pelo córrego para atravessar. E aí eu fui em Embu e fui em São Paulo. E aí, como é divisa, ficou um jogando pro outro, né? Eu vou fazer, não dá para fazer porque é divisa e tal. E aí a própria população se juntou com o apoio de um vereador lá, o Betinho, que ajudou. Eu tenho que dar o nome aos bois, porque foi ele que veio, a gente fez junto essa ação. E só que nesse mesmo local, há anos atrás, numa chuva, desbarrancou o morro. E as pessoas estão tudo no aluguel social até hoje. E isso faz muito tempo. Eu acho que faz, se eu não me engano, faz uns 12, 14 anos já. E está no aluguel social até hoje. E o mais triste é que eles não pagam o aluguel social corretamente também. Recebi algumas denúncias de quem recebe aluguel social, como esse caso que você citou, e como algumas famílias do MTST que estão aguardando o projeto do Roque Valente sair, e já tem 4 meses que está em atraso. E eles falam, olha só a situação, eles mandam assinar o recibo que recebeu o valor, senão vai perder o benefício, não paga, ainda tem que assinar o recibo, e a pessoa fica com medo. Essa, pra você ver, é uma coisa tão absurda, mas é o que está acontecendo. Nossa. O Wagner está falando aqui que em Santa Amaro e Taboão da Serra tem a Delegacia da Mulher. Obrigado pela informação aí. Obrigada, de Wagner. Taboão não sabia. De Taboão não sabia.
Ó, a Dani Moranguinho tá mandando boa noite aqui. A Dani Moranguinho vem aqui, ela é uma musa fitness, veio aqui também. Eita. É. Olha, tem muita gente entrando. Ó, o Herbert Mello entrou aqui, ó. Grande Rosângela Santos mandou um abraço para ela. Ó, tem muita gente aqui falando que você é a futura prefeita. Olha só, ó, vai ser histórico, hein? Primeira mulher prefeita de Embu das Artes. É? Olha que legal. E para isso a gente tá... Já foi a mais votada. Teve uma ótima votação para deputada federal. Fiquei entre a terceira mais votada mulher do PT, né, para deputada federal, para a gente é uma vitória. E, né, como falando da questão da união da oposição, né, por exemplo, a gente tem a federação, né, que está sendo composta pelo PT, PCdoB e o PB, que a gente está bem dialogando e bem próximo, né, bem estar junto para poder juntar com mais partidos. Tem o PSB, que é do vereador Abdan, Carlos Pires. Ele é aí, o único, que tá junto ele com é a o único vereador em oposição hoje lá? É a voz, Ele voz é o lá único, em ele é Embu, o único, né? Tá brigando lá e briga bem, viu? O Abdan era do PDT, né? O Abdan Sim. foi eleito pelo PDT, né? Eu não conheci ainda, eu espero... vou fazer o convite, assim, eu vou trazer ele aqui, vou fazer questão de trazê-lo pra gente bater um papo também, mas eu não conheci, mas sabia que ele, quando ele foi eleito, me falaram, né? Mas eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Ele vem fazendo algumas ações em conjunto, né? Inclusive fizemos umas representações que, né, no Ministério Público por essa situação que vem acontecendo na saúde, desmatamento. Então, e o vereador é para isso, é para poder, né, o papel dele é fiscalizar e representar a população. Não pode ser um puxadinho da prefeitura, né? Então o vereador Abdan está desenvolvendo um papel muito importante. Ele é a voz da oposição hoje na Câmara, né, municipal. Ó, o Arthur Serapi está dizendo aqui, o Embu precisa da Rosângela Santos, olha. Ó, Rosângela, o que eu vejo, assim, até na questão dos comentários aqui, é o que a gente sente na rua também, né? Essa questão da representatividade que você hoje representa o povo, né, de Embu, né? Eu percebo isso, como eu conheço muita gente lá, como eu falei no início, as pessoas em 2020 já falavam para mim de você, e eu fico muito feliz de ser uma mulher que você, pelo jeito, conhece a periferia, conhece a comunidade, é o que a gente precisa dessa voz, né? Eu costumo dizer que da ponte para cá, sabe, Rosângela, as coisas é muito diferente, né? A praça é diferente, o asfalto é diferente, a saúde, né, também é diferente. E eu vejo que Embu também tem essas dores, né? Eu costumo dizer que as dores se assemelham, né, da periferia, da comunidade como um todo, né? Porque é a questão da segurança que a gente sofre, né? A questão de assaltos, é a questão das enchentes que a gente está falando, né? É a questão da saúde, que a gente tem muita falta de políticas públicas voltadas, né, para os mais vulneráveis mesmo. Na questão da saúde mesmo, a falta de médico, quando tem médico não tem remédio, quando não tem remédio não tem médico, é a questão do atendimento, né, que a questão de ser mal atendido. Então, são muitos fatores que levam a gente a lutar para esse povo, né, e eu vejo ser a voz do povo, né, e você tá cumprindo bem esse papel, e eu fico muito feliz de ter desses relatos das pessoas que te conhecem e conviveu com você. E na questão, até esses dias mesmo eu estava aqui na rádio, veio uma pessoa aqui visitar a rádio e falou, aí eu até mostrei, falei, não, eu fui lá, conheci a ONG. Ela falou assim, então, eu trabalhei muito tempo com a Rosângela e tal. Eu falei assim, então isso é bom, né? Quando a gente encontra, eu costumo dizer assim que os bons se atraem e o que é ruim não fica. Tem que sair. Né? Então eu fico muito feliz de você estar cumprindo esse papel, né? E ter as pessoas ver você como uma representante do Embu das Artes, né? E sendo mulher, então, né? Nossa, não, é muito gratificante receber o carinho. Essa campanha, assim, foi tão diferente, assim, foi muito marcante. Porque em 2020, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer algumas ações, visitas mais próximas, plenárias grandes. E nessa a gente conseguiu fazer
tudo que a gente, né, que o PT sabe fazer, que a militância que eu aprendi, né, fazer, que é estar na rua, que é abraçar. Então eu recebi muito carinho das crianças, da juventude, da melhor idade. Aprendi a fazer umas trends aí do TikTok com a molecada aí que estava defendendo o projeto Casarão, Mansão de Influencers, né, que é justamente dando a voz para eles, para essa nova realidade que a gente está vivendo. E não está tendo nenhuma política pública para a juventude em Imbu. A Casa da Juventude que a gente tinha, que eu fiz, vôlei, futebol, eu jogava bem futebol. Então, jogava. Agora não tá dando mais certo não, mas jogava bem. Então, a Casa da Juventude, centro de referência da juventude que qualificava, encaminhava para o primeiro emprego, não existe mais. Então, está muito perdido. E precisa ter realmente alguém que seja a voz deles, que represente, tanto para as mulheres como para a juventude. E eu quero muito, né, estar presente na vida dessas pessoas, como foi, não é só em campanha, né? A campanha é bonita, um abraço, mas a gente precisa realmente ter um projeto que dê dignidade, que faça esses sonhos acontecerem. E os sonhos é viver bem, ter uma família que tenha condição, né, de se estruturar e que a gente consiga sonhar em ter o nosso filho fazendo faculdade, nossas crianças terminando o ensino fundamental, sabendo ler e escrever, indo para o Fundamental 1, sabendo ler e escrever, né? E é o que não está acontecendo, né? Então é muito triste ver a política pública sendo usada como palanque político, tendo recurso para poder fazer as ações e elas não serem feitas, né? Então fico muito feliz de poder representar. Olha, agora chegou um monte... Ó, aqui, ó, manda um abraço pro Jason, conselheiro político. Olha, o Jason, nosso, é conselheiro, né? Ó, o Everaldo tá aqui também, olha só. Chegou aqui, um abraço pro Everaldo, ó. Marcela Diane da Silva, de Tapicirica da Serra, ó. Um abraço, ó. Lenira da Rua Previdência do Jardim Santa Teresa. Ela, a família toda voltaram em Los Angeles. Obrigada. E escuta a Rádio Comunidade, olha aí. Dora Alves manda beijos para a futura prefeita de Embu das Artes. Ó, tá chegando aqui, ó. Deixa eu ver quem mais. Um abraço. Ó, New York, viva a cultura. Aí, olha. Quem é essa daqui? Deixa eu ver. Kaique, nasci no Santo Eduardo, olha. Tá vendo? De olha, Nova York, ó. Evandro da Freguesia do Ó. Ó, o CC Evandro. CC Evandro é eu falei ontem aqui. Quando o Dória assumiu, ele dava aula no CCJ, lá na Zona Norte. E aí o Dória assumiu e falou que era para te cortar a ajuda de curso que dava para os professores, que era tudo vagabundo. Essa foi a expressão, não foi? Gente, que absurdo. E aí eu fiquei... ele tinha tem um trabalho, eu fui lá, dei aula de karatê com ele lá, fiz algumas aulas com ele lá. Por incrível que pareça, ele continuou o projeto, teve que pedir doação, fazer rifa para continuar o projeto, para não deixar as crianças na rua. E uma pessoa que era para fazer, né, o contrário... Não, fala que é vagabundo, olha. Pois só. é. E ele... Olha, quem mais aqui, ó? Felipe do Pirajussara manda beijos para todos os envolvidos no podcast, especialmente para a Rádio Comunidade e a Rádio do Povo. Ó, obrigado, Felipe. Olha, a Rádio do Povo. Olha, Rosângela, chegou... Tem mais? Ah, nossa, chegou muito, cara. Vamos ver aqui. Olha, vamos aqui no... Tem muito comentário aqui. Vamos agora pro... Bom, né? O pessoal tá mandando mensagem. Agradecer, gente. Tem uma celebridade, chegou a celebridade, né? Veio a celebridade. Muito bom. É isso que anima, sabia? Ó, aqui, ó. A juventude precisa de ações e projetos, ó. Muito bom, isso mesmo. Bom, infelizmente nós chegou ao fim, Rosângela. Ó. Que isso? É rapidinho, né? Vou te falar. É tanto assunto. E ficou só a parte 1. Vai ter que voltar aqui de novo, viu, Rosângela? Mas nesse último momento, eu queria pedir que você deixasse suas considerações finais, mandasse um recado aí para quem você acha que deve mandar, um beijo para os seus filhos. Você não falou o nome dos seus filhos. É o Flaviano, o Kevin, o Gui e minha enteada Manu. E os meus agregados. Alex tem agregado? Alex Alessandro, Mike, Jonathan. Já dá um time de futebol aí. Já. Então eu queria que você deixasse assim, as suas finais, por favor.
porque infelizmente é muito rápido e assim, a gente tem tanto assunto, né? E político fala mesmo, né? Fala. Eu só tenho que agradecer pelo convite, pelo carinho, parabenizar vocês pelo trabalho. Fernando realmente é diferenciado ser a voz da comunidade. Agradecer a Agnaldo, o Geso, o Everaldo que está aqui, que ajudou, né, fez essa ponte. Meu amigo alemão que está aqui, meu marido Arthur que está aqui. E quero agradecer muito o povo de Imbu. O povo de Imbu que me dá essa esperança de mudança, essa vontade de fazer uma política séria, essa vontade de luta, essa coragem que é de fazer o enfrentamento, mas para defender cada um que acredita no nosso trabalho. Então, só tenho que agradecer todo o carinho que venho recebendo, todas as energias positivas, porque não é fácil ser mulher, estar na política, ser mãe, porque são ataques o tempo todo, mas o que me dá coragem é saber que estou no caminho certo para representar uma população que está carente, está indignada e revoltada com esse atual governo. É o que eu falei, né? A gente vê muito isso, né? Quando você está na rua, está próximo ao povo, você sente isso, né, Rosângela? Mas, eu fico muito feliz, muito contente por você ter vindo aqui. Eu não esperava, para mim foi uma surpresa, porque eu tinha em mente, né, de convidá-la, mas Deus quis assim que você viesse agora. E eu fico muito feliz, quero agradecer a todos que me ajudaram aqui, o Agnaldo, ao Ricardo, a Mari que está aí, aos colegas que estão aqui, o Geiso que veio visitar nós. Olha, o Geiso, fazia tempo que eu não via ele, hein? Que bom que ele veio. Você conseguiu até trazer ele aqui, viu? Quero agradecer também ao meu grupo de apoio, são pessoas maravilhosas que sempre estão comigo, que sempre estão ao meu lado, me dando força porque precisa, né? Tá junto. Precisa, né? Então são pessoas que realmente acreditam no projeto. Aí, ó. É que a gente... o Alex, um beijo. Na verdade, a gente não faz nada sozinho, né, Rosângela? Como você também, tem muitas pessoas que te ajudam, né, te auxiliam, assim como eu tenho aqui também, né? São pessoas que, por mais que não apareçam, mas sempre nos dá suporte e nos ajuda, né? Eu acho que isso é na vida, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega em algum lugar sozinho, né? A gente precisa de pessoas que acreditam no nosso trabalho e nos auxiliem, né? E é muito isso. Então, eu fico muito contente de ter esse bate-papo com você. Foi um bate-papo maravilhoso e eu acho que vai ter mais outros, viu? Mais outros encontros, espero ter, e a gente poder debater a cidade de Imbu. E você também, com o conhecimento que você tem, agregar aqui em São Paulo, porque nós estamos... Eu costumo dizer que a gente está no Triângulo das Bermudas aqui, viu? Porque assim, na verdade é um quadrilátero, né? Porque a gente coloca Tabuão, Itapecerica, Imbu e São Paulo, né? Tá bom? Gente, tem mais uma, chegou mais uma. É amiga dela. Peraí que eu tenho que colocar amiga não pode deixar de atender, né? Manda um abraço para a comunidade de Cristina, olha assim, comunidade de Cristina, Moacir, muito bom. Bom, gente, obrigado todo mundo que acompanhou aí pela live, todo mundo que acompanhou, nossos ouvintes que acompanhou pela Rádio Comunidade, entra lá, www.com. O seu Nestor. Seu Nestor, grande parceiro do Movimento de Moradia. Eu pensei que ele ia estar aqui com a gente, infelizmente ele não conseguiu ter. Deve ter tido alguma reunião ou algum imprevisto aí na comunidade, viu? Porque o seu Nestor também é muito engajado, faz um trabalho aí há muito tempo aqui na comunidade, principalmente aqui no Parque Fernanda. Então deve ter sido, ainda mais nesse período de chuva, deve ter tido algum imprevisto aí. Eu pensei que ele estaria aqui com a gente. Mas obrigado, www.radiocomunidade.com.br. Gente, acessa lá, segue lá as redes sociais, Rádio Comunidade Oficial. E nós não falamos no seu, né, Rosângela? Por favor. Rosângela Santos, Rosângela SP13. Isso sigam aí. lá. E Fernando Moura SP. A Mauri Silva. Um beijo, Mauri. Um beijo, Wagner, David. Pessoas importantes que também fazem oposição, como o Everaldo está aqui, que também defendem Budas Artes. É isso aí. A gente tem que ter, né, pessoas que defendem o povo e a cidade. Gente, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Fui. Gente. Vem aí, um novo conceito em rádio. Com locutores ao vivo, 24 horas.